paz do Senhor, amados, um bom dia a todos. Eu espero que esteja tudo bem com você e com a sua casa. Hoje é o dia 357 da nossa leitura anual. Fique conosco. Bom, amados, nós estamos estudando hoje a primeira carta de João. Amém? E a nossa porção diária de hoje vai do capítulo 1 de 1 João até o capítulo 5. Amém? Eu espero que você separe um tempo nesse dia e faça essa leitura com dedicação. Eu creio que o Senhor irá falar poderosamente ao seu coração. Amém? O nosso texto devocional de hoje vai se encontrar no capítulo 5 e no verso de número 13. E a palavra do Senhor, em 1 João capítulo 5, verso 13, vai dizer assim: essas coisas escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que têm a vida eterna. Amém? Bom, essa carta ela tem um toque bem peculiar, pois acreditamos que esse é um dos últimos documentos que foram registrados na história dos apóstolos, no período dos apóstolos. A igreja ela estava sofrendo um grande ataque, um forte ataque de pessoas que estavam introduzidas dentro dela e diziam que Jesus, ele realmente era o Filho de Deus, mas que Jesus, ele era um homem pecador como nós, né? Se Jesus é um homem pecador como nós, então ele não tem competência para nos salvar. Por isso, João começa essa carta dizendo assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. A vida se manifestou, nós vimos e dela damos testemunho. E anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. E o que vimos e ouvimos anunciamos a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Observa que João, durante toda essa carta, ele vai exaltar muito a Jesus e ele vai diminuir o homem, né? Para mostrar a diferença que existe entre Jesus e qualquer outro ser humano. Jesus, é sempre importante nós entendermos isso. O fato de Jesus ter se tornado homem não anula o fato dele ser sempre Deus. O fato de Jesus ter assumido uma humanidade não tira de Jesus a sua divindade. Se nós pensarmos assim, estamos anulando a eficiência do sacrifício da cruz e da ressurreição. E estamos também anulando a divindade de Jesus, correto? Coisas que nós vimos que os evangelhos afirmam, que o apóstolo Paulo afirma, que Pedro afirma e que nós vamos ver agora, principalmente João afirmar. Nessa carta também nós aprendemos, a partir do verso de número 6, que a comunhão ela é extremamente necessária para mostrar que nós andamos na luz. Alguém que diz estar na luz de Deus, mas não tem comunhão com os seus irmãos, este alguém não pode estar na luz de Deus. Muito pelo contrário, esse está nas trevas, correto? E olha que coisa interessante, isso daqui combate em muito pessoas que dizem que podem servir a Deus sozinhas. Tanto aqueles que vão à igreja e saem da igreja e não querem se relacionar com ninguém, quanto aqueles que se dizem desigrejados, correto? Então, um cristão de verdade, um cristão que está na luz de Deus, ele tem que ter comunhão com as pessoas. Porque ele diz que se nós andarmos na luz e mantermos comunhão uns com os outros, então o sangue de Jesus nos purificará de todo pecado. É igual ao momento da ceia. Se você toma a ceia sem discernir que o teu irmão faz parte do corpo de Jesus, você está tomando a ceia para a sua própria condenação. Amém? Depois ele vai falar sobre o pecado e suas confissões.
e ele vai dizer que todos nós pecamos, correto? E aquele que diz que não comete pecado, esse está enganando a si mesmo, e a verdade de Deus não pode estar nele. Então a pessoa que chega à tolice de dizer que não é pecador, ele é pior do que todos, amém? No capítulo 2, nós vamos ver que João vai dar um novo motivo para a escrita dessa carta. Ele vai dizer assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Então essa carta é para que nós creiamos naquele que João viu, palpou e ouviu, Jesus Cristo. Essa carta é para que nós tenhamos comunhão com os irmãos. E essa carta é para que nós não pequemos, correto? Então, o cristão, ele tem que procurar lutar ao máximo contra o pecado, evitar ao máximo o pecado. Por quê? Lembra do que Pedro escreveu? Sede santo como eu sou santo. Se o nosso Pai é santo, os seus filhos também precisam ser santos. Aqui também no capítulo 2, João ele vai recomendar para que nós venhamos permanecer na palavra de Deus, correto? Aquele que permanece na palavra de Deus é aperfeiçoado no amor de Deus. Agora, aquele que permanece na palavra de Deus e é aperfeiçoado no amor de Deus, esse deve andar como Jesus andou. E como Jesus andou? Com humildade, simplicidade, com desejo de servir, como nós vimos em Filipenses. Ele andou com amor, trabalhando para os outros, orando e pregando para aqueles que necessitavam. Assim deve ser a atitude de um cristão, correto? E ele vai dizer também, quem diz estar na luz, novamente vai envolver aí a comunhão. Quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está em trevas. Agora, quem ama o seu irmão, permanece na luz, e nele não há trevas nenhuma. Então, olha como é importante a comunhão entre os cristãos. Tomar a Santa Ceia, por exemplo, com um pensamento de divisão dentro de uma igreja, é tomar para a própria condenação. Mas aqui João é muito mais profundo do que Paulo foi em 1 Coríntios. Ele está dizendo que aquele que não ama o seu irmão ainda está nas trevas de Satanás. Ele pode fazer parte de um ministério, ele pode exercer um cargo na igreja, ele pode pregar, ele pode profetizar. Mas se ele não ama o seu irmão, ele está nas trevas. Amém? Depois, ele vai dar algumas recomendações para os pais, para os filhos e para os jovens. E quando ele vai olhar para os jovens, ele diz: jovens, vocês são fortes, porque a palavra de Deus permanece em vocês e vocês já venceram o maligno. Observa como eram olhados os jovens da igreja de João. Eles eram os jovens fortes, e eles não eram fortes por causa da sua mocidade, já que a Bíblia nos diz em Eclesiastes que a mocidade é vaidade, ou seja, é inútil. Então a força da juventude não vem da sua mocidade. A força da juventude vem dela permanecer na palavra de Deus. Quando alguém permanece na palavra de Deus, esse alguém está apto para vencer o diabo, correto? Depois ele vai dizer também para nós não amarmos o mundo e nem as coisas que há no mundo. Por quê? Tudo no mundo passa e também os prazeres do mundo, mas aquele que faz a vontade de Deus é que vai permanecer para sempre. Jesus está nos proibindo de provar do mundo? Não, mas ele está nos aconselhando. Amar o mundo é se tornar inútil e é perder a salvação. Então Jesus não repara o seu amor com os homens. Ele não é alguém que divide a sua glória com alguém, diz a palavra do Senhor. Muito pelo contrário, a glória dele é para ele, o louvor dele é para ele. Então nós precisamos reconhecê-lo em todos os momentos. Amém? Depois João vai começar a trabalhar sobre um conceito de um verdadeiro Deus e um falso Deus, um verdadeiro Cristo e um falso anticristo, um espírito de Deus e um espírito maligno. E ele começa falando do anticristo, que na última hora, e a última hora já chegou, o anticristo vem. E junto com o anticristo vem muitos anticristos, que já vinham surgindo desde a época de João. Então observa que são duas coisas diferentes. O anticristo está falando do homem da iniquidade que nós vimos em Tessalonicenses. Aquele homem que vai imitar Jesus, que vai querer ser igual a Jesus e vai procurar louvores, correto? Mas os anticristos são um grupo de pessoas que vão fazer parte de um movimento que vai negar a pessoa de Jesus. Olha que coisa interessante. Essa igreja de João,
eles sabiam, tinham capacidade para saber e distinguir quem eram os anticristos, correto? Porque João vai dizer que eles saíram do meio da igreja. Então as pessoas que se rebelam contra Jesus, se declarando anticristãos, já estiveram na igreja um dia. Então eles saíram do meio dos irmãos, mas eles não eram do meio dos irmãos. Por quê? Aquele que é de Jesus permanece em Jesus. Agora, olha que coisa edificante. João vai dizer que essa igreja tinha uma unção que vem de Deus e eles tinham um conhecimento que também vinha de Deus, correto? E João novamente vai dizer que está escrevendo para eles não porque eles não conhecem, muito pelo contrário, mas porque eles conhecem e deveriam se preparar para a vinda do anticristo e também daqueles que serão liderados por ele. Agora, como que eu sei quem é o anticristo? E como que eu sei quem são os anticristos? A resposta é bem simples, porque o anticristo ele é alguém mentiroso e o anticristo nega a pessoa de Cristo Jesus, correto? E o anticristo ele nega não somente a pessoa de Jesus Cristo, mas ele nega também o Pai. Amém? Então muitas pessoas dizem, o anticristo é fulano, não é Beltrano. Não. Para nós sabermos quem ele é e quando ele se manifestar nós saberemos, ele tem que negar o Filho, ele tem que negar o Pai. Então esse alguém tem grande possibilidade de ser um anticristo ou o anticristo. Amém? Aqui também nós aprendemos qual é a verdadeira promessa que Jesus fez para nós, verso 25, e diz que é a vida eterna. Depois, João vai destacar quem são os filhos de Deus. E os filhos de Deus, segundo João, são aqueles que não transgridem a lei. Por quê? Porque todo pecado é a transgressão da lei, correto? Então alguém que peca é alguém que quebrou uma lei. Todas as leis de Deus não foram feitas para serem quebradas, foram feitas para serem obedecidas. Olha o que diz o capítulo 3, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu. Então vamos lá. Aquele que odeia o seu irmão e aquele que não tem comunhão não está na luz e não conhece Deus. Aqui João coloca mais um atributo a isso. Então aquele que não ama e aquele que não suporta os sofrimentos junto com o seu irmão também não sabe quem é Deus, continua no pecado e ainda não passou por uma transformação de vida, correto? No verso 3, nós aprendemos quem são também os filhos de Deus e os filhos do diabo. Se os filhos de Deus não praticam o pecado e se os filhos de Deus não vivem pecando, os filhos do diabo, muito pelo contrário, eles vivem pecando, correto? Porque o diabo pecou desde o princípio e para isso se manifestaram os filhos de Deus. Para quê? O Filho de Deus, Jesus Cristo, para destruir as obras do diabo. Então lembre muito bem disso. Alguém que diz ser filho de Deus, ele deve amar o seu irmão, ele deve ter comunhão com a igreja e ele deve não viver na prática do pecado. E então ele vai dar um novo exemplo. Qual é o exemplo? Ele vai dar o exemplo de Caim. E ele vai dizer que Caim era filho do maligno, correto? Como nós sabíamos que Caim era filho do maligno? Porque Caim era homicida desde o princípio. E todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino, correto? Observa que até aqui, João ele colocou muitas coisas na sua carta que Jesus o induziu a registrar no seu evangelho, como por exemplo a luz, como por exemplo todo aquele que odeia alguém é filho do diabo, porque o diabo é assassino desde o princípio. Ele vai falar também sobre o fato de nós estarmos em Deus e Deus estar em nós, de nós estarmos na palavra e a palavra estar em nós também. E ele vai dizer mais, verso 16, nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, portanto, também nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Observa que Cristo deu a vida por nós, e é assim que nós conhecemos o amor. O que o amor mostra? Que quem ama entrega a sua vida. Agora observa que João não disse que você tem que entregar a sua vida para Jesus. Ele diz que você tem que entregar a sua vida pelo seu irmão. Então, se você quer mostrar o amor de Deus e você quer que todos saibam que você tem o amor de Deus dentro de você,
ame o seu irmão e doe a sua vida por causa dele. Trabalhe por ele, sirva ele com alegria. Assim todos saberão que o amor de Deus está em você. Depois, no capítulo 4, nós vamos novamente aprender sobre o amor, a partir do verso 7. Primeiro é que o amor procede de Deus, e o amor é um mandamento. Depois, no verso de número 16, a parte B, nós vamos ver que o amor não somente procede de Deus, mas que Deus é o próprio amor, correto? Então, todo aquele que permanece em Deus, permanece no amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus. Que mistério glorioso, correto? Agora, olha que coisa interessante diz no verso 17 e 18. Nisto o amor é aperfeiçoado em nós, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois assim como ele é, também nós neste mundo. Então, observa que o amor, ele vem como confirmação e como aperfeiçoamento do cristão. Um cristão que quer ser aperfeiçoado, que quer se parecer mais com Jesus, não é o fato dele falar muitas línguas estranhas, profetizar muito, pregar muito, cantar muito, que vai fazer ele se parecer com Jesus. Muito pelo contrário, correto? O que vai nos fazer parecer com Jesus é o fato de o amor de Deus nos aperfeiçoar, mudar comportamentos e ações dentro de nós. Agora, olha que coisa interessante, verso 18. No amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado no amor. Então vamos lá. Ele vai dizer o seguinte: no amor não existe medo. Então quem é movido pelo medo não tem o amor de Deus aperfeiçoado dentro de si. É correto? Agora, quando o amor vem perfeitamente sobre a vida da pessoa, quando a pessoa está plena de amor, todo medo, toda insegurança é lançado fora, correto? Porque o medo, ele leva alguém para a condenação. E quem teme e é condenado não é aperfeiçoado no amor. Isso aqui é muito sério, amados? O capítulo 5 vai terminar falando sobre a fé que vence o mundo. E qual é a fé que vence o mundo? A fé que vence o mundo é aquela que crê em Jesus, o Filho de Deus. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você vai vencer o mundo e vai vencer os pecados. Depois ele vai falar do tríplice testemunho, que o Espírito testemunha de um e Jesus também testemunha. Então, assim, no céu, a Trindade testemunha um do outro. Assim como na terra também, existem manifestações da Trindade que vão testemunhando um pelo outro e para o outro também. No verso de número 13 do capítulo 5, nós temos o nosso texto devocional, que diz assim: essas coisas escrevi para vocês que creem no Filho de Deus, para que saibam que ele tem a vida eterna. Esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então vamos lá, nós temos algumas verdades aqui que não podem ser esquecidas. Primeiro, João escreveu essa carta para quem crê no Filho de Deus, correto? Então essa carta não é assim diretamente para o incrédulo. O incrédulo também pode ler, mas ela é muito mais voltada para quem já crê em Jesus. Qual é o propósito disso? Que essa pessoa não deixe de crer e de confiar em Jesus e de ter a confiança de que ele já recebeu a vida eterna por meio de Jesus. Agora, olha que coisa interessante. Tudo o que pedimos a Deus com confiança, ele nos concede. Mas é qualquer pedido que Deus concede para nós? Não. Somente aqueles que são feitos segundo a vontade de Deus. Como que eu sei a vontade de Deus, pastor? Para eu orar e receber? Lendo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus deve ser a nossa bússola, deve ser a nossa direção para a vontade de Deus. Depois nós vamos ver no final dessa carta ainda que João ele vai fazer de propósito mostrar que Jesus não é um homem comum, correto? Então ele diz assim, a partir do verso 20: também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro em seu Filho.
Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Observa que João, ele vai fazer duas afirmações. Jesus é a vida eterna, ou seja, ninguém vai gozar da vida eterna sem Jesus. Mas Jesus também é o verdadeiro Deus, amém? Então Jesus não é um segundo Deus e também não é um Deus menor, e ele também não é homem. Jesus é o próprio Deus. Então esse texto aqui não somente prova a divindade de Jesus, como confirma a Trindade, amém? Então que nós venhamos estar no Deus verdadeiro e na vida verdadeira, Jesus Cristo, amém? Que nessa manhã você possa ser aperfeiçoado no amor, que você possa crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, e todas as vezes que você orar, leia a Bíblia antes, para que você ore segundo a vontade de Deus e venha alcançar a sua vitória. Que você seja um com o seu irmão, ande em comunhão com ele, para que a glória de Deus venha se manifestar também sobre a sua vida. Amém? Eu sou o pastor Tiago, da Igreja Pentecostal Poder da Palavra, e eu quero orar por você nessa manhã. Abra seu coração, feche seus olhos e ore ao Senhor juntamente comigo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nessa manhã nós queremos te louvar e te bendizer. Sabemos que tu és o Filho de Deus, que tu és o Deus verdadeiro e a vida eterna. Sabemos que tu és o amor e que em ti todos aqueles que amam são aperfeiçoados. Sabemos também que o Senhor tem bênçãos reservadas para o seu povo e que tudo aquilo que o teu povo ora, clama, suplica a ti em oração, crendo na tua palavra, de acordo com ela, receberá. Então alcança as nossas vidas nos abençoando, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Se você tem gostado desse trabalho, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha. Amém? Que Deus te abençoe, fique com ele e tenha uma ótima terça-feira.